6. Estou fraco demais, Marsh pensou. A lucidez lhe acometeu de repente, como sempre acontecia quando Ruína não o observava de perto. Era como acordar de um pesadelo, totalmente ciente do que estivera acontecendo no sonho, mas ainda confuso quanto ao motivo por trás de suas ações. Ele continuou a caminhar através do acampamento Colos. Ruína ainda o controlava, como sempre. Mesmo assim, quando não pressionava demais a mente de Marsh, quando não se concentrava nele, às vezes seus pensamentos voltavam. Não posso combatê-lo, pensou. Ruína não conseguia ler seus pensamentos. Disso ele tinha razoável certeza. E ainda assim, Marsh não conseguia lutar ou resistir de forma alguma. Quando tentava, Ruína imediatamente restabelecia o controle, o que fora provado a Marsh uma dúzia de vezes. Às vezes ele conseguia mover um dedo, talvez impedir um passo, mas era tudo o que podia fazer antes de perder o controle. Era deprimente, porém, Marsh sempre se considerou um homem prático e se forçou a reconhecer a verdade. Ele nunca retomaria o controle suficiente sobre o seu corpo para se suicidar. Cinzas caíam enquanto ele caminhava pelo acampamento. Haviam parado de cair alguma vez nos dias anteriores, quando desejou que Ruína nunca mais soltasse sua mente. Quando a mente era dele, Marsh via apenas dor e destruição. Porém, quando o ruíno controlava, as cinzas caindo se tornavam algo belo. O sol vermelho, um triunfo maravilhoso. O mundo moribundo, um lugar de doçura. Loucura, Marsh pensou, aproximando-se do centro do acampamento. Preciso ficar louco. Então, não precisarei mais lidar com isso. Outros inquisidores se juntaram a ele no centro do acampamento, caminhando com as túnicas farfalhando suavemente. Não falavam, nunca falavam. Ruína controlava todos, então para que se dar o trabalho de conversar? Os colegas de Marsh tinham as estacas normais na cabeça, atravessadas no crânio. Ainda assim, ele também viu sinais reveladores de novas estacas saindo do peito e das costas. Marsh havia ele mesmo cravado muitas delas, matando os terrisanos capturados no norte ou encontrados e perseguidos pela terra. O próprio Marsh tinha um novo conjunto de estacas, algumas enterradas entre as costelas, outras no peito. Eram belas, não entendia por quê, mas elas o entusiasmavam. As estacas tinham vindo através da morte, o que já era agradável o bastante, mas havia mais. Ele sabia de alguma forma que os inquisidores tinham estado incompletos até então. O Senhor Soberano lhes negara algumas capacidades para torná-los mais dependentes, para garantir que não pudessem ameaçá-lo. Mas, agora, o que ele havia guardado estava sendo fornecido. Que belo mundo, Marsh pensou, erguendo a cabeça para fitar a chuva de cinzas, sentindo os flocos leves e reconfortantes sobre a pele. Falo de todos como nós, o grupo, aqueles que estávamos tentando descobrir e derrotar Ruína. Talvez meus pensamentos estejam maculados agora, mas gosto de olhar para trás e ver tudo o que estávamos fazendo, como uma investida única e unida, embora estivéssemos envolvidos todos em diferentes processos e planos. Éramos um só. Não foi o bastante para impedir que o mundo acabasse, mas isso não é algo necessariamente ruim. 7. Eles lhe deram ossos. Tensão fluiu ao redor deles, dissolvendo músculos e os moldando em forma de órgãos, tendões e pele. Construiu um corpo ao redor do esqueleto, empregando as competências obtidas durante séculos ingerindo e digerindo seres humanos. Cadáveres apenas, claro. Nunca havia matado um homem. O contrato proibia esse tipo de coisa. Um após o outro no fosso. Era como se tivesse se esquecido de como usar um corpo, como era tocar o mundo com dedos rígidos, em vez de um organismo que fluía contra o confinamento de pedra, como era sentir o gosto e cheiro com apenas língua e narinas, em vez de com cada pedaço de pele exposto ao ar. Como era ver. Ele abriu os olhos e arfou, puxando o primeiro fôlego com seus pulmões totalmente refeitos.
O mundo era composto por maravilhas e luz. Havia se esquecido dela durante os meses à beira da loucura. Ele se ergueu sobre os joelhos, olhando para os braços, levantou-os em seguida, sentindo o rosto com a mão hesitante. Seu corpo não era de ninguém específico, teria precisado de um modelo para produzir tal réplica. Em vez disso, tinha coberto os ossos com músculos e pele o melhor que pôde. Era velho bastante para saber como criar uma aproximação razoável de um ser humano. As feições não seriam bonitas, talvez fossem até um pouco grotescas, contudo, isso mais que bastava para o momento. Ele se sentia real de novo. Ainda de quatro, ele olhou para o seu captor. A caverna era iluminada apenas por uma pedra brilhante, uma rocha grande e porosa, posta sobre uma coluna grossa. O fungo azulado que crescia na rocha produzia brilho suficiente para que se enxergasse aos arredores, especialmente se alguém produzisse especificamente olhos bons em enxergarem em luz azul difusa. Tinson conhecia seu captor, conhecia a maioria dos Kandras, ao menos até a sexta e sétima geração. O nome daquele Kandra era Varcel. Na terra natal, Varcel não usava ossos de animal ou humanos, mas sim um corpo verdadeiro, um conjunto de ossos falsos, em formato humano, fabricado por um artesão Kandra. O corpo verdadeiro de Varcel era de quartzo, e ele deixava a pele translúcida, permitindo que a pedra reluzisse levemente à luz do fungo enquanto examinava Tinson. Fiz meu corpo opaco, Tinson percebeu, como o de um ser humano, com pele castanha para obscurecer os músculos sob ela. Por que aquilo tinha lhe ocorrido de forma tão natural? No passado, ele amaldiçoara os anos passados entre esses seres humanos, usando seus ossos em vez de um corpo verdadeiro. Talvez tivesse recaído naquele mesmo velho padrão por não ter recebido um corpo verdadeiro de seus captores, ossos humanos. Era como um insulto. Tinson se levantou. O que foi? Perguntou, ao fitar os olhos de Varcel. Eu só peguei um conjunto aleatório de ossos no depósito, Varcel disse. É irônico o fato de eu ter lhe dado um com o qual você originalmente contribuiu. Tinson franziu o senho. O quê? Então, ele ligou os pontos. O corpo que Tinson havia criado ao redor dos ossos devia parecer convincente, como se fosse o original, ao qual pertenceram aqueles ossos. Varcel havia suposto que Tinson fora capaz de criar uma aproximação tão realista, porque originalmente digerira um cadáver humano, e portanto sabia como criar o corpo certo ao redor da ossada. Tinson sorriu. Nunca usei esses ossos antes. Varcel o encarou. Era da quinta geração, 2 séculos mais jovem que Tinson. De fato, até mesmo entre a terceira geração, poucos Kandras tinham tanta experiência com o mundo externo como Tinson. Entendo, Varcel disse, por fim. Tinson se virou, passando os olhos pela pequena câmara. Outros 3 da quinta geração estavam postados perto da porta, observando-o. Como Varcel, poucos deles usavam roupas, e aqueles que o faziam vestiam apenas túnicas de frente aberta. Os Kandra tendiam a usar poucas vestes na terra natal, pois assim podiam exibir melhor seus corpos verdadeiros. Tinson viu 2 varetas brilhantes de metal incorporadas aos músculos transparentes dos ombros de cada Kandra da quinta geração. Todos os 3 tinham a bênção da potência. A segunda geração não queria correr o risco de ele escapar. Aquilo era, claro, outro insulto. Tinson viera enfrentar seu destino por vontade própria. Bem, disse ele, voltando-se para Varcel. Devemos ir? Varcel olhou para um dos companheiros. Esperávamos que você levasse mais tempo formando o corpo. Tinson bufou. A segunda geração não se exercita. Eles presumem que, como ainda levam muitas horas para criar um corpo, os outros precisam da mesma quantidade de tempo. Eles são a geração anterior à sua, Varcel disse. Deveria mostrar mais respeito. A segunda geração está enclausurada nessas cavernas há séculos, Tinson retrucou, mandando o restante de nós servir os contratos enquanto permanecem ociosos. Superei as habilidades deles há muito tempo. Varcel chiou, e por um momento Tinson pensou que o Kandra mais jovem fosse estapeá-lo. Ele se controlou com visível dificuldade para a diversão de Tinson. Afinal, como membro da terceira geração, era superior a Varcel, da mesma forma que os da segunda geração eram superiores a ele.
Ainda assim, a terceira era um caso especial, sempre fora, por isso a segunda a mantinha longe da terra natal em tantos contratos. Não seria bom ter seus subordinados imediatos por perto o tempo todo, perturbando sua pequena utopia Candra. Vamos então, Barcel finalmente decidiu, assentindo para que dois de sua escolta os conduzissem. O terceiro se juntou a Varcel, caminhando atrás de Tinson. Como Varcel, esses três tinham corpos verdadeiros de pedra. Eram populares entre a quinta geração que tinha tempo para solicitar e usar corpos verdadeiros luxuosos. Eram os pupilos favoritos dos da segunda e tendiam a passar mais tempo do que a maioria na terra natal. Não deram roupas a Tinson. Então, enquanto caminhavam, ele dissolveu os genitais e recriou uma parte lisa entre as pernas, como era comum entre os Kandra. Tentou caminhar com orgulho e confiança, mas sabia que aquele corpo não pareceria muito intimidador a ninguém. Era um tanto mirrado. Perdera muita massa durante o cárcere e mais ainda para o ácido, e não fora capaz de formar músculos muito grandes. O túnel de rochas planas provavelmente fora no passado uma formação natural, mas com o passar dos séculos, as gerações mais jovens foram usadas durante a infância para alisar a pedra com seus sucos digestivos. Tinson não via muitos outros Kandra. Barcel o guiava em corredores mais desertos, obviamente sem querer chamar muita atenção. Estive fora por tanto tempo, pensou Tinson. A 11ª geração já deve ter sido escolhida. Ainda não conheço a maioria da 8ª, sem falar na 9ª ou na 10ª. Estava começando a suspeitar que não haveria uma 12ª geração. Mesmo que houvesse, as coisas não poderiam continuar como outrora. O pai estava morto. Então, o que seria do primeiro contrato? Seu povo tinha passado 10 séculos escravizado pela humanidade, servindo os contratos em um esforço para se manter a salvo. A maioria dos Kandras odiava os homens por essa situação. Até recentemente, Tinson foi um deles. É irônico, pensou, mas mesmo quando usamos corpos verdadeiros, nós os usamos na forma humana. 2 braços, 2 pernas, até mesmo o rosto moldado à modo da humanidade. Às vezes ele se perguntava se os não-nascidos, as criaturas que os seres humanos chamavam de espectro das brumas, não eram mais honestos que seus irmãos, os Kandras. Os espectros das brumas formavam corpos como desejavam, ligando ossos em arranjos estranhos, fazendo desenhos quase artísticos de ossos humanos e animais. Por outro lado, os Kandras criavam corpos que pareciam humanos, mesmo que amaldiçoassem a humanidade por mantê-los escravizados. Mesmo que amaldiçoassem a humanidade por mantê-los escravizados. Que povo estranho, os Kandra, mas era seu povo, mesmo que ele os tivesse traído. E agora, preciso convencer a primeira geração de que eu estava certo naquela traição, não por mim, por eles, por todos nós. Eles passaram por corredores e câmaras, chegando, por fim, às partes da terra natal que eram mais familiares a Tinson. Logo percebeu que seu destino devia ser a Gruta da Confiança. Ele se defenderia no lugar mais sagrado para seu povo. Deveria ter imaginado. Um ano de cárcere agonizante lhe rendera um julgamento diante da primeira geração. Ele havia tido um ano para pensar sobre o que dizer, e se falhasse agora, teria uma eternidade para pensar sobre o que fizera de errado. É fácil demais para as pessoas caracterizarem ruína como simplesmente uma força de destruição. Não. Pense em ruína como decadência inteligente. Não apenas caos, mas uma força que buscava uma maneira racional e perigosa de decompor tudo às suas formas mais básicas. Ruína era capaz de planejar e tramar cuidadosamente, sabendo que, se construísse uma coisa, poderia usá-la para derrubar 2 outras. A natureza do mundo opera de forma que, quando criamos algo, não raro destruímos outra coisa no processo. 8. No primeiro dia de Vetitan, Vin e Ellen assassinaram uma centena dos aldeões, ou ao menos foi assim que Vin se sentiu. Ela estava sentada em um tronco pútrido no centro do acampamento, observando o sol se aproximar do horizonte distante, sabendo o que estava prestes a acontecer. As cinzas caíam silenciosamente ao seu redor, e as brumas apareceram.
Houve uma época, não tão distante assim, em que as brumas vinham apenas à noite. Durante o ano seguinte à morte do Senhor Soberano, no entanto, isso havia mudado. Como se 1000 anos de confinamento à escravidão tivesse deixado as brumas inquietas. E assim elas começaram a surgir durante o dia. Às vezes vinham em grandes ondas, aparecendo do nada, desaparecendo da mesma forma. O mais comum, no entanto, era elas surgirem no ar como milhares de fantasmas girando e crescendo em conjunto. Tentáculos de bruma que brotavam esgueirando-se pelo céu. A cada dia desapareciam um pouco mais tarde. A cada noite surgiam mais cedo, logo. Talvez, antes do fim do ano, elas cobririam e sufocariam a terra permanentemente. E isso era um problema, pois desde aquela noite, quando Ven tomara a força do Poço da Ascensão, as brumas haviam passado a matar. Ellen achara difícil acreditar nas histórias de Caesar 2 anos antes, quando Terrizano chegara a Luthadel, com relatos horríveis de aldeões apavorados e brumas assassinas. Vin também tinha pensado que Caesar estava enganado. Uma parte dela desejava poder continuar naquela ilusão, enquanto agora observava os aldeões à espera, encolhidos juntos na planície aberta e cercados por soldados e colos. As mortes começaram assim que as brumas apareceram, embora deixassem a maioria em paz. Elas escolhiam algumas pessoas aleatórias, fazendo com que começassem a tremer. Os desafortunados caíam, sofrendo convulsões, enquanto amigos e a família assistiam em choque e horror. Horror ainda era a reação de Ven. Horror e frustração. Gelser havia prometido a ela que as brumas eram aliadas, que a protegeriam e lhe dariam força. Ela acreditara nisso até as brumas começarem a lhe parecer estranhas, ocultando fantasmas sombrios e intenções assassinas. Eu odeio vocês, ela sussurrou, enquanto as brumas continuavam seu trabalho lúgubre. Era como assistir a um velho parente querido pegar estranhos em uma multidão e, um por vez, cortar sua garganta, e não havia nada que pudesse fazer. Os estudiosos de Ellen tinham tentado de tudo, capuzes para impedir que as brumas fossem aspiradas, esperar para sair apenas quando elas já estivessem formadas e assentadas, correr com as pessoas para dentro de casa no momento em que começavam a tremer. Por alguma razão, animais eram imunes, mas todo ser humano era potencialmente suscetível. Se alguém saísse nas brumas, corria o risco de morrer. E não havia nada que pudesse impedir esse desfecho. Logo, acabou. As brumas causaram ataques em pouco menos de 1/6 dos aldeões, e apenas uma pequena fração destes morreu. Além disso, era preciso se arriscar nessas novas brumas uma vez, uma aposta e então se estava imune. A maioria que caía doente se recuperava. Isso, porém, não era consolo para as famílias daqueles que morriam. Vin ficou sentada naquele tronco, encarando as brumas ainda iluminadas pelo sol poente. Ironicamente, era mais difícil para ela enxergar naquelas condições do que teria sido se estivesse escuro. Não podia queimar muito estranho devido ao risco de ser cegada pela luz do sol, mas sem ele não conseguia ver através das brumas. O resultado era uma cena que lhe lembrava de por que temera as brumas no passado. Com a visibilidade reduzida a menos de 3 metros adiante, enxergava pouco mais que sombras. Figuras amorfas corriam de um lado para o outro, chamando umas pelas outras. Silhuetas se ajoelhavam ou permaneciam paradas de pé, aterrorizadas. O som era traiçoeiro, ecoando em objetos invisíveis, gritos vindos de fontes fantasmagóricas. Vin se manteve entre eles, cinzas chovendo ao seu redor como lágrimas queimadas, e abaixou a cabeça. Lord Fodron! Ouviu a voz de Ellen chamar, fazendo com que erguesse os olhos. Em tempos passados, aquela voz não tinha tanta autoridade. Parecia fazer tanto tempo. Ele surgiu das brumas, vestido com seu segundo uniforme branco, o que ainda estava limpo, e com o rosto endurecido pelas baixas. Ela podia sentir o toque romântico nos que estavam ao redor dele enquanto Ellen se aproximava. O abrandamento de Ellen suavizava a dor das pessoas, mas ele não empurrava com toda a força que tinha. Ela sabia, pelas conversas que haviam tido, que ele não achava correto remover toda a dor de uma pessoa pela morte de um ente querido. Milord! Ela ouviu Fodron dizer e o viu se aproximar. Isso é um desastre! Parece muito pior do que é, Lord Fodron, Ellen falou. Como expliquei, a maioria daqueles que caíram vão se recuperar. Fodron parou ao lado do tronco de Ven. Em seguida virou e encarou as brumas, ouvindo o choro e a dor de seu povo. Não posso acreditar que fizemos isso. Não posso.
Não posso acreditar que vocês me convenceram a fazer com que saíssemos nas brumas. Seu povo precisava ser inoculado, Fortran, Helen afirmou. Era verdade, eles não tinham tendas para todo o povo da cidade e aquilo os deixava com duas opções. Deixá-los para trás na vila moribunda ou forçá-los a ir para o norte, fazê-los sair nas brumas e ver quem morria. Era terrível e brutal, mas acabaria acontecendo de qualquer maneira. Ainda assim, embora soubesse da lógica do que haviam feito, Vin se sentia terrível por ter parte naquilo. Que tipo de monstros nós somos? Fodron perguntou aos sussurros. O tipo que precisamos ser, Helen falou. Vá fazer a contagem. Descubra quantos morreram. Acalme os sobreviventes e prometa que a bruma não os perturbará mais. Sim, milord, disse Fodron, afastando-se. Vin o observou partir. Nós os assassinamos, Helen, sussurrou. Dissemos a eles que tudo ficaria bem. Forçamos todos a sair do vilarejo e vir aqui para morrer. Vai ficar tudo bem, disse ela, pousando a mão no ombro dela. Melhor do que uma morte lenta naquela vila. Poderíamos ter dado a eles a escolha. Ela negou com a cabeça. Não havia escolha. Em poucos meses a cidade será coberta pelas brumas permanentemente. Teriam a opção de ficar dentro de casa e morrer de fome ou sair para as brumas. Melhor que os levemos para o domínio central, onde o dia ainda tem luz sem brumas, o bastante para plantar. A verdade não torna as coisas mais fáceis. Ela ficou parada em meio às brumas, cinzas caindo ao seu redor. Não, não torna. Vou reunir os colos para que possam enterrar os mortos. E os feridos? Aqueles que as brumas atacaram, mas não mataram, se sentiriam doentes e doloridos por vários dias, talvez até mais. Se aquela ocasião seguisse os percentuais costumeiros, então quase 1000 aldeões se encaixavam nessa categoria. Quando formos embora amanhã, usaremos os colos para os carregarem. Se pudermos chegar ao canal, provavelmente poderemos colocar a maioria deles nas barcaças. Vin não gostava de se sentir exposta. Passara a infância escondendo-se nos cantos, a adolescência bancando a assassina noturna e silenciosa. Por isso, era incrivelmente difícil não se sentir exposta, enquanto viajava com 5000 aldeões exaustos por uma das rotas mais óbvias do domínio sul. Ela caminhava a uma pequena distância dos aldeões, jamais cavalgava, e tentava encontrar algo com que se distrair e não pensar nas mortes da noite anterior. Infelizmente, Ellen estava cavalgando com Fodron e outros líderes da cidade, ocupados tentando amenizar a situação. Assim, estava sozinha. Exceto por seus colos. Exceto por seu colos. A fera gigantesca arrastava-se ao lado dela. Ela o mantinha por perto, em parte por conveniência. Sabia que manteria os aldeões à distância. Por mais que quisesse se distrair, não queria lidar com aqueles olhos assustados e traídos. Não naquele momento. Ninguém entendia os colos, Vin menos ainda. Ela descobrira como controlá-los usando o gatilho alomântico oculto. Ainda assim, durante os 1000 anos do reinado do Senhor Soberano, ele mantivera os colos separados da humanidade, deixando que muito pouco se soubesse sobre eles, além de suas proezas brutais em batalha e sua simples natureza bestial. Mesmo agora, Vin conseguia sentir os colos se revolvendo, tentando se libertar. Ele não gostava de ser controlado, queria atacá-la. Felizmente não podia. Ela o controlava e continuaria a fazê-lo, durante o sono ou acordada, queimando ou não metais, a menos que alguém o roubasse. Mesmo ligados como estavam, Vin entendia muito pouco sobre a criatura. Ela ergueu os olhos e se deparou com ele, encarando-a com olhos injetados. A pele estava esticada sobre o rosto, o nariz completamente aplanado. A pele estava rasgada perto do olho direito, e uma fenda irregular corria até o canto da boca, deixando uma aba de pele azul solta, e expondo os músculos vermelhos além dos dentes sujos de sangue abaixo. Não olhe para mim, a criatura disse numa voz embargada. Não olhe para mim, a criatura disse numa voz embargada. O Colos pronunciava as palavras de forma arrastada e indistinta, parcialmente devido à maneira como seus lábios estavam repuxados. O quê? Vin perguntou. Você não acha que sou humano? O Colos disse, falando lenta e pausadamente, como outros que ela já tinha ouvido. Era como se ele tivesse de pensar muito entre uma palavra e outra. Você não é humano. Você é outra coisa. Eu serei humano. O Colos retrucou. Vamos matar vocês, tomar suas cidades, então seremos humanos.
Vina estremeceu. Era um tema comum entre a espécie. Tinha ouvido outros fazendo comentários semelhantes. Havia algo muito inquietante na maneira fria, desapaixonada, como os colos falavam sobre massacrar pessoas. Eles foram criados pelo Senhor Soberano, pensou. Claro que são deturpados. Deturpados como seu criador. Qual é o seu nome? Ela perguntou ao Colos. Ele continuava a se arrastar ao lado dela. Por fim, a olhou. Humano. Sei que você quer ser humano. Qual é o seu nome? Este é o meu nome. Humano. Você me chama de humano. Vin franziu o senho enquanto caminhavam. Isso quase me pareceu inteligente. Ela nunca tivera a oportunidade de conversar com o Colos antes. Sempre acreditara que tinha uma mentalidade homogênea. Que fossem a mesma fera estúpida repetida várias vezes. Que fossem a mesma fera estúpida repetida várias vezes. Tudo bem, humano. Ela cedeu, curiosa. Há quanto tempo você está vivo? O Colos apenas continuou caminhando por um tempo tão longo que Vena achou que ele havia esquecido a pergunta. Por fim, a criatura respondeu. Não vê minha grandeza? Sua grandeza? Seu tamanho? O humano continuou a caminhar. Então, todos vocês crescem no mesmo ritmo? Silêncio. Vin balançou a cabeça, desconfiando que a pergunta era abstrata demais para ele. Sou maior que alguns, o humano disse. Menor que alguns. Mas não muitos. Significa que sou velho. Outro sinal de inteligência, ela pensou, erguendo uma sobrancelha. Do que já tinha visto de outros colos, a lógica de humano era impressionante. Eu te odeio, o humano disse, depois de um tempo curto caminhando. Quero matar você, mas não posso matar você. Não, Vin confirmou. Não vou permitir. Você é grande por dentro. Muito grande. Sim. Humano, onde estão as garotas colos? A criatura caminhou em silêncio por vários instantes. Garota? Como eu, Vin respondeu. Não somos como você. Somos grandes só por fora. Não. Não do meu tamanho. Do meu... Como se poderia descrever gênero? Ele não conseguia pensar em qualquer método além de tirar a roupa, então decidiu tentar uma tática diferente. Existem bebês colos? Bebês? Pequenos, Vina respondeu. O Colos apontou para o exército de criaturas em marcha. Pequenos, ele falou, apontando para alguns colos de 1,5 m. Menores. Não tem menores. A reprodução dos colos era um mistério que, pelo que Vince sabia, ninguém havia solucionado. Mesmo depois de um ano lutando com as férias, ela nunca descobrira de onde novos vinham. Sempre que os exércitos colos de Ellen ficavam pequenos demais, eles roubavam mais dos inquisidores. Ainda assim, era de ridículo supor que os colos não se reproduziam. Ela já vira acampamentos colos não controlados por um alomântico. E as criaturas se matavam com regularidade temerosa. Aquele ritmo, toda a espécie já teria se exterminado, e ainda assim já duravam 10 séculos. Isso implicava um crescimento muito rápido de criança a adulto, ou assim Caesar e Ellen pareciam pensar. Eles não haviam sido capazes de confirmar suas teorias e ela sabia que essa ignorância frustrava Ellen demais, especialmente porque suas funções como imperador deixavam pouco tempo para os estudos de que ele um dia tanto gostara. Se não existem menores, então de onde vêm os novos colos? Novos colos vêm de nós, o humano finalmente respondeu. De vocês? Vendo questionou, franzindo a testa enquanto caminhava. Isso não me diz muita coisa. O humano não falou mais nada. Sua eloquência aparentemente havia acabado. De nós, Vin pensou. Eles brotam um do outro, talvez? Ela já tinha ouvido falar de certas criaturas que, quando cortadas ao meio, faziam brotar um animal completo de cada metade. Mas não podia ser o caso dos colos. Vin já havia visto campos de batalha, repletos de cadáveres de criaturas e nenhum pedaço formaram um novo colos. Mas ela também nunca havia visto uma fêmea da espécie. Embora a maioria usasse tangas rústicas, eles eram, pelo que sabia, todos machos. Suas especulações foram interrompidas ao perceber que a fila adiante estava se aglomerando. A multidão diminuíra o passo. Curiosa, Ven jogou uma moeda e deixou o humano para trás, lançando-se sobre as pessoas. As brumas haviam desaparecido horas antes, e embora a noite estivesse prestes a chegar, por hora ainda estava claro.
Portanto, se lançou através das cinzas cadentes, identificou com facilidade o canal adiante. Ele cortava a terra de modo artificial, muito mais reto que qualquer rio. Ellen especulava que a queda constante de cinzas logo exterminaria a maioria dos sistemas de canais. Sem trabalhadores de Ska para escavá-los regularmente, eles se encheriam de sedimento cinzento, entupindo até ficarem inutilizáveis. Vance se ergueu no ar, concluindo o arco na direção de um grande aglomerado de tendas, erguidas ao lado do canal. Milhares de fogueiras exalavam fumaça do ar vespertino, e os homens se moviam para todos os lados, treinando, trabalhando ou se preparando para alguma coisa. Quase 50.000 soldados acampavam ali, usando a rota do canal como uma linha de suprimentos até Luthadel. Ven voltou outra moeda, lançando-se novamente no ar. Alcançou sem demora o pequeno grupo de cavalos que estava separado da fila de Ska cansados de Ellen. Ela aterrissou, soltando uma moeda e empurrando-a com suavidade para amortecer a descida, erguendo uma nuvem de cinzas ao atingir o solo. Ellen puxou as rédeas do cavalo, sorrindo ao examinar o acampamento. A expressão era tão rara em seus lábios nos últimos tempos que Vento se flagrou sorrindo também. Lá adiante, um grupo de homens esperava por eles. Batedores já deviam tê-los informado sobre a aproximação de aldeões. Lord Allen, um homem à frente do contingente militar, disse: "O senhor chegou mais cedo do que o previsto." "Suponho que o senhor esteja pronto de qualquer forma, general", respondeu Allen, apeando. "Bem, o senhor me conhece", Demou disse, sorrindo ao se aproximar. O general trajava uma armadura gasta de couro e aço. Seu rosto trazia uma cicatriz de um lado e faltava um grande tufo de cabelos na parte direita do escalpo, onde uma lâmina colos quase lhe arrancara a cabeça. Sempre formal, o homem grisalho se curvou diante de Ellen, que simplesmente lhe deu tapinhas afetuosos no ombro. O sorriso divino perdurou. Lembro-me de quando esse homem era pouco mais que um recruta novato, todo assustado no interior de um túnel. Demou não era muito mais velho que ela. Na verdade, mesmo que seu rosto bronzeado e mãos calejadas dessem essa impressão. "Defendemos a posição, milord", Demou disse quando Fortran e seu irmão apearam e se juntaram ao grupo. Não que houvesse muito contra o que defender. Ainda assim, foi bom para os meus homens praticarem a fortificação de um acampamento. De fato, o acampamento ao lado do canal estava cercado por terra empilhada e estacas, um feito considerável levando-se em conta o tamanho do exército. "Você fez bem", Demou, Ellen disse, virando-se para olhar para os aldeões. "Nossa missão foi um sucesso." "Dá para ver, milord", Demou confirmou, sorrindo. "O senhor pegou uma matilha e tanto de colos. Espero que o inquisidor que os comandava não tenha ficado muito triste por vê-los partir." "Ele não deve ter se incomodado tanto, já que estava morto quando aconteceu. Também encontramos a caverna armazém." "Louvado seja o sobrevivente", disse Demou. Ven franziu o senho. Em seu pescoço, pendurado para fora da roupa, Demou usava um colar que trazia uma pequena lança de prata, o símbolo cada vez mais popular da Igreja do Sobrevivente. Parecia estranho para ela que a arma que matara Kelsier se transformasse no símbolo de seus seguidores. Claro, não gostava de pensar na alternativa, que a lança não representasse aquela que matara Kelsier. Poderia muito bem representar o objeto que ela própria havia usado para matar o Senhor Soberano. Nunca perguntara a Demou qual era a resposta certa. Apesar dos 3 anos de poder crescente da igreja, Ven nunca se sentira confortável de fazer parte de sua doutrina. Louvado seja o sobrevivente mesmo, Ellen afirmou, olhando para as barcaças de suprimento do exército. "E como foi o seu projeto?" "De escavar a curva do sul? Foi bem. Houve bem pouco a fazer enquanto esperávamos, muito felizmente. O senhor deve conseguir passar com as barcaças por lá agora." "Ótimo. Forme 2 forças-tarefas de 500 homens. Mande-os com barcaças de volta a Vetitan para buscar os suprimentos que deixamos no armazém. Eles devem transferir os suprimentos para as barcaças e enviá-los a Luthadel." "Sim, milord." "Envie o segundo grupo de soldados para o norte até Luthadel. Com esses refugiados", Ellen falou, assentindo para Fortran. "Este é Lord Fortran. Ele está no comando dos aldeões. Que seus homens obedeçam seus desejos, contanto que sejam razoáveis e o apresentem a Lord Penrod."
No passado, não muito tempo antes, Fatron provavelmente teria reclamado por ser repassado daquela forma. No entanto, seu período com ela não havia transformado com rapidez surpreendente. O líder sujo assentiu com gratidão para a escolta. Então, o senhor não vem conosco, milord? Ela negou com a cabeça. Tenho outro trabalho a fazer, e seu povo precisa chegar à Luthadel, onde podem começar a plantar e cultivar. Mas se alguns de seus homens quiserem se juntar ao meu exército, serão bem-vindos. Estamos sempre precisando de boas tropas e, mesmo com todos os reveses, você conseguiu treinar uma força útil. Milord, por que o senhor não os obriga? Perdoe-me, mas foi o que o senhor veio fazendo até agora. Obriguei seu povo a ficar em segurança, Fatran. Ellen respondeu. Às vezes, mesmo um homem se afogando pode lutar contra aqueles que tentam salvá-lo e deve ser obrigado. Meu exército é uma questão diferente. Homens que não querem lutar não são confiáveis em combate, e não quero nenhum desses em meu exército. Já você precisa ir para a luta, Del, pois seu povo precisa de você. Mas, por favor, informe a seus soldados que ficarei feliz em recebê-los em nossas fileiras. Fatran assentiu. Tudo bem. E obrigado, milord. Não há de quê. Agora, General Demol, Caesar e Brisa já voltaram? Devem chegar a qualquer momento esta noite, milord. Um dos homens deles veio na frente a cavalo para nos informar. Ótimo. Suponho que minha tenda esteja pronta. Está, milord, Demol confirmou. Helena assentiu, parecendo subitamente muito cansado aos olhos de Ven. Milord? Demol perguntou, ansioso. O senhor encontrou a outra coisa? A localização do depósito final? Helena assentiu. Está em Phaedrax. A cidade de Seth? Demol perguntou, rindo. Bem, ele ficará feliz em saber. Está reclamando há mais de um ano que não fomos até lá para reconquistá-la para ele. Helen sorriu, exausto. Tenho quase certeza de que se fizéssemos isso, Seth decidiria que ele e seus soldados não precisavam mais de nós. Ele vai ficar conosco, milord. Depois do susto que Lady Ven lhe deu no ano passado... Demol olhou para Ven tentando sorrir, mas ela viu outro sentimento em seus olhos. Respeito. Respeito até demais. Ele não brincava com ela do jeito que fazia com Ellen, e ela ainda conseguia acreditar que Ellen ingressara naquela legião tola deles. As intenções de Ellen haviam sido políticas. Ao ingressar na Faisca, forjaram um elo com o povo comum, mas mesmo assim a jogada a deixava desconfortável. Um ano de casamento lhe havia ensinado, porém, que havia algumas coisas que deviam simplesmente ser ignoradas. Amava Ellen por seu desejo de fazer a coisa certa, mesmo quando pensava que ele havia feito o contrário. Convoque uma reunião esta noite, Demol, Ellen solicitou. Temos muito a discutir, e me avise quando Caesar chegar. Devo informar a Lord Hammond e aos outros sobre a pauta da reunião, milord? Ellen hesitou, olhando para o céu cinzento. Conquistar o mundo, Demol, disse por fim. Ou, ao menos, o que restou dele. A Lamancia, de fato, nasceu com as brumas, ou ao menos ela começou ao mesmo tempo em que as brumas apareceram. Quando Rashek tomou a força no Poço da Ascensão, ficou ciente de algumas coisas. Algumas foram sussurradas por Ruína, outras lhe foram concedidas como parte instintiva da força. Uma delas foi a compreensão das 3 artes metálicas. Ele soube, por exemplo, que os pedaços de metal na Câmara da Ascensão transformariam aqueles que os ingerissem em nascidos da bruma. Eram, no fim das contas, fragmentos do mesmo poder contido no poço.